Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Hoje eu vou analisar os balanços da Localweb e foi uma sugestão feita pelo William, o nick dele é William B3065, e foi feito em um comentário aí do vídeo da Azul. Então vamos analisar aqui. Antes um recadinho, deem uma olhada aí no meu blog, o link está na descrição do vídeo. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica está aí na tela. Se quiser pararem o vídeo e dar uma lida, está aí. Um recado importante, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa para fins de ciência sobre a sua situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Esse canal é novo, mas já estou recebendo feedbacks positivos aí na área de comentários. Agradeço a vocês, eu leio todos os comentários e se inscrevam e divulguem aí o canal, por favor. Então aqui a Localweb, o ticker na B3 é LWSA3, a IPO foi feita em fevereiro de 2020 e aconteceu uma coisa interessante logo após a IPO, que eu vou comentar aí com as ações. Lembrando que foi logo no início da pandemia do Covid-19, né? A partir de novembro de 2023, a marca passa a se chamar LWSA, não mais Localweb, apesar da razão social ainda constar como Localweb Serviço de Internet SA aí no estatuto da empresa. Aqui o comunicado que ela divulgou falando sobre a mudança da marca, né? Então a marca vai se chamar LWSA igual ao ticker da ação, né? Aqui um gráfico mensal, semanal, na verdade o gráfico é semanal das ações. Veja que ela está atualmente, na cotação de hoje ou de sexta-feira, ela está no nível do IPO, mas ela chegou a subir fortemente logo após a IPO, principalmente por causa da pandemia. A gente vê aqui que ela fez a IPO em fevereiro de 2020, a pandemia escalou até 2021, e essa alta aqui certamente era por causa do aumento de procura por serviços de internet e de hospedagem de sites, hospedagem, aluguel de mainframes, aluguel de espaço em disco, né, como ela oferece. Então ela escalou muito e depois voltou para o preço do IPO aqui. E essa queda aqui a partir de 2021 eu atribuo principalmente à alta da Selic, como a gente vai ver aí adiante. Então a gente vê aqui que o gráfico da Selic ele é inverso ao gráfico da ação. A gente vê que a ação cai fortemente a partir daqui de 2021, de julho de 2021, e a Selic sobe fortemente a partir de 2021, né? E então aconteceu isso com várias ações, principalmente ações ligadas ao varejo. Aqui o gráfico da Selic de longo prazo, desde do ano 2000, a gente vê que a tendência da Selic é de queda, né? Tem algumas altas ao longo dos anos, mas a gente vê que a Selic cai. Eu acredito que dentro de alguns anos a gente vai ver a Selic aí perto de 6% ao ano, mas isso vai demorar alguns anos, né? O gráfico abaixo mostra a ação sem ajustes, revelando que a ação chegou a R$ 117 em janeiro de 2021. A empresa optou por fazer desdobramento de 1 para 4 a partir de fevereiro de 2021. Assim, esse valor ajustado corresponde a cerca de R$ 29. Então, aqui veja o que aconteceu com a ação. O IPO dela aqui foi nessa faixa aqui de R$ 16, e ela chegou a R$ 117 no meio da pandemia, com várias ações caindo. Depois as ações, no geral, se recuperaram e caíram de novo, né? Então, ela multiplicou muitas vezes, aí, por 5 vezes, mais de 5 vezes depois da IPO. Aqui, a composição acionária, os acionistas fundadores têm 26%, essas outras empresas têm 20%, e no mercado está em circulação cerca de 46%. Aqui é um quadro mais detalhado, né? Aqui as pessoas físicas que detêm as ações, só para vocês darem uma olhada.
Conforme o anúncio de fevereiro de 2020, a oferta, a IPO, foi primária e secundária. Entrou no caixa da empresa 574 milhões brutos, né? E a oferta secundária foi de 750 milhões. Ponto curioso que nem os acionistas vendedores que estavam lá dentro da empresa, os controladores, né? Eles nem sabiam sobre a forte alta que iria acontecer. Se eles tivessem esperado uns 6 meses para fazer a IPO, poderia ter vendido bem mais caro. Os 0,75 bilhões que arrecadaram aqui na oferta secundária poderiam ter sido 3 bilhões e 750 milhões, 5 vezes mais. Nem eles sabiam que a ação ia subir tanto na bolsa. E iria entrar no caixa da empresa também, em vez de 500 milhões, iria entrar 2 bi 500, né? Nem eles sabiam dessa alta toda, né? No prospecto definitivo, eles falam que os recursos que entraram no caixa da empresa seriam para complementar funcionalidades de produtos já existentes, crescimento inorgânico e lançamento de produtos estratégicos. A gente vê que ela cresceu mesmo, comprou muitas empresas, tá? Vou abordar isso mais adiante. Aqui o quadro do valor de mercado. Ela chegou a valer aqui, considerando R$60, um ponto médio, chegou a valer 7 bi 500 na bolsa. Atualmente, na cotação de sexta-feira, dia 23 de fevereiro, ela estava valendo 5,45, então representa uma queda do valor de mercado de 57%. Para ela atingir esse valor aqui de R$60, né, de valor de mercado de 7 bi e meio, ela teria que subir para R$12,70, né? Porque a quantidade de ações multiplicou por 4 e mais alguma coisa por causa de plano de opções de ações. Então, não teve diluição forte ainda, ela só fez a IPO, né? Parece que não vai fazer aumento de capital aí tão cedo, pelo menos da minha análise, né? Empresas de tecnologia costumam ser avaliadas por múltiplos da receita líquida. Em geral, empresas bem avaliadas valem 5 vezes receita, ou preço sobre receita. A Lossa 3 chegou a ser avaliada em 16 vezes receita em agosto de 2020 e a 32 vezes receita em fevereiro de 2021, que foi a máxima dela, lá em R$117. Talvez pelo entusiasmo da aceleração de informatização durante a pandemia do Covid, teleconferências e outros serviços que as empresas estavam contratando. Atualmente, Lossa 3 está avaliada em 2,6 vezes a receita. É incrível, né? A volatilidade que aconteceu aí com a ação, né? E o patrimônio líquido aqui, só para mostrar um pouco, ele ficou praticamente estável aqui em 2022 até 2023, até setembro, por causa de alguns prejuízos, que está aqui 28 milhões de prejuízos acumulados. Então, a ação está próxima ao valor patrimonial aqui. De acordo com o último balanço, o valor patrimonial é 4,96 e a ação aqui no dia 23 está cotada a 5,45. E ela comprou empresas mesmo, né? O ativo intangível, que contém o ágio pago na compra de empresas, saltou de 0,18 bi para 2 bilhões e 200 milhões no terceiro trimestre de 2023. A gente vê aqui o ativo intangível, né? É um ponto perigoso, porque se as empresas não performarem bem, a gente vai ver aí um vultoso teste de impairment, mas eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos com o que eu analisei agora aqui. As empresas estão retornando receita, não está dando lucro ainda, mas não tem motivo, pelo menos por hora, para fazer teste de impairment, né? Eu acho que essas compras de empresas ainda não estão retornando lucratividade, mas ainda é cedo. É uma empresa de crescimento e de tecnologia de informação, mas é a realidade. Os dois gráficos abaixo explicam, né? Então a gente vê que a receita operacional líquida, que é esse ponto em azul, as barras em azul, cresceu. A gente vai ver mais adiante que cresceu bastante. O lucro bruto ficou estável. O lucro líquido, a gente vê aqui que a barra cinza praticamente nem aparece, né, aqui nesse gráfico, por causa do ativo intangível, que multiplicou aí considerando aqui 2020, ele multiplicou por 11, né, pela compra de empresas, investimentos, etc., né.
Aqui o outro gráfico da receita, lucro bruto e lucro líquido. A receita sobe fortemente, a gente vê que a receita aí multiplicou, considerando 2019, antes da IPO, né? Multiplicou por 4 vezes e meia. O lucro bruto subiu também bastante, mas o lucro líquido, cadê? É a parte em vermelho aqui. A empresa ainda não mostrou lucratividade líquida, mas eu acho que isso é principalmente por causa dos efeitos pós-pandemia. Tá? Ela já tinha lucratividade baixa aqui em 2019, 2020, mas ela era bem menor. Né? Eu espero ainda no futuro que talvez a lucratividade suba. Tá? Teve diluição aí, um pouco de diluição, porque ela tem plano de opções de ações. Está prevista aí, não sei se vai ser realizado, mas 14 milhões de ações a serem entregues aos executivos como remuneração aí de bônus, etc. Então vai ter uma diluição que não é alta, mas se essa diluição resultar em melhora dos resultados da empresa, bom para o acionista minoritário. Se não resultar em melhora, é uma diluição prejudicial. É um incentivo aí para os executivos trabalharem melhor, né? E talvez dê certo, mas ainda é incerta essa situação. Tem um outro plano de opções, né? Mas também a empresa ela divulgou um plano de recompra que ajuda a reduzir o efeito da diluição. Ela pode comprar até 5 milhões de ações até setembro de 2024. Ela pode comprar ou não. Ela apenas divulgou aí o plano de recompra. Aqui, ela divulgou aqui um comunicado em novembro de 2023, falando que a Black Friday, foi muito boa, né? Ela notou aumento aí de volume de 24%, volume aqui na movimentação de clientes de 28%. O balanço do último trimestre de 2023, que vai ser divulgado em março, talvez mostre aí uma alta da receita e talvez mostre aí um lucro, ou talvez não, né? Pelo andar da carruagem, acho que lucro mesmo vai aparecer em 2024, pelo que eu acredito, e vou mostrar mais adiante nas projeções que eu fiz. Né? Bom, o que faz a Local Web? Né? É um pouco difícil de entender. Ela tem 2 segmentos de negócios, né? Que é o segmento que ela chama de Be Online, né? Esteja online, e Software as a Service, né? E soluções. Né? Então, aqui é um pouco melhor de entender, aqui neste quadro aqui, né? O Be Online, ele é serviço de hosting, né? Empresas que precisam de hospedagem, de aluguel, de hospedagem e aluguel de espaço em discos em nuvem, né? Cloud Computing, né? E tem o Software as a Service, o SaaS, né, que é ajudar os negócios de nossos clientes. Ela é focada principalmente em pequenas e médias empresas. Tá? Como a gente vê aqui, ela coloca aqui esse gráfico, ela tem o foco, aqui a gente vê aqui que a distribuição dos clientes são 74% de empreendedores individuais e microempresas, de até 9 colaboradores, né? 16% de empresas de pequeno porte e 4% de empresas de médio porte de até 100 empregados. E 6% de empresas de grande porte, acima de 100 empregados. O principal fator de risco que eu vejo contra a Local Web, ou LOLSA, é a concorrência. Seu mercado é altamente competitivo, principalmente com grandes companhias estrangeiras. Então, acho que essa questão da competição, eu acho que ainda não está muito bem clara, né? Mas a empresa está crescendo a partir do IPO. Eu acho que vai continuar crescendo, vai ter concorrência sim, mas eu acho que na média, aí, nos próximos anos, a Local Web vai crescer, só resta ver se vai retornar à lucratividade, porque até agora o lucro não apareceu. Aqui eu li o trecho da teleconferência de setembro de 2023. Aqui os diretores comentaram que o mercado para a empresa não está bom ainda, mas estão otimistas porque há bons sinais de recuperação. Então está aqui o trecho lá da teleconferência. A Local Web optou por descontinuar algumas operações não lucrativas ou reduzir seus tamanhos. É sinal de compressão de margens de lucro e mercado difícil.
eles estão priorizando agora a rentabilidade, deixando o crescimento um pouco de lado. O que é ruim, né, porque essa empresa é avaliada pelo seu crescimento, né, mas, por outro lado, mostra que os administradores estão aí focados em mostrar lucro agora e deixar um pouco de lado o crescimento, o que eu acho uma decisão acertada por hora, né. Aqui teve uma pergunta lá de algum banco, de algum analista, e resultou o seguinte: eles não querem investir no México ou em outro país por hora. O mercado tem grande potencial, o mercado do Brasil, né, tem grande potencial e pretendem ficar por aqui por enquanto. Então, a empresa ainda não tem receitas do exterior, ela só opera com clientes brasileiros, então a receita dela é toda em reais, pelo menos até o momento. E teve uma pergunta também na teleconferência sobre o pagamento de compras de empresas, né? O pessoal estava lá preocupado com isso aí. É o seguinte, a dívida financeira da Local Web é nula, a dívida com bancos é nula, mas tem uma dívida relevante com compra de empresas, né? Mas considerando o endividamento total da empresa, não parece preocupar no momento, porque a gente vê aqui que a dívida de curto e longo prazo. A dívida de longo prazo está caindo, porque ela está pagando, e a dívida de curto prazo é porque, à medida que o tempo passa, os balanços passam, é reclassificada para curto prazo. A gente vê que a dívida aqui está caindo, e ao que parece, ela vai conseguir pagar essa dívida aqui, até porque é compra das empresas, né? Acho que não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? Um trecho aqui do release de setembro de 2023, o comentário da administração mostra que o cenário ainda está ruim para a economia, especialmente para o e-commerce, o que atinge de frente aí a Lousa, porque ela é focada em e-commerce. Né? Estão com dificuldades de rentabilizar as empresas que compraram. Vou mostrar mais adiante, isso aí é bem ruim. Né? Eles compraram as empresas bem caras e, por enquanto, ainda não estão lucrando, mas a receita está subindo. Estão cortando custo, o que indica que o faturamento e margem de lucro não estão ajudando. Então, aqui no release aqui de setembro, eles explicam que as empresas adquiridas, na linha amarela abaixo, ainda estão com margem EBITDA ajustada quase no zero, ou seja, ainda não estão rentabilizando, mas com tendência ao break-even. Né? Então, aqui, a linha amarela das adquiridas, aí em 2021 ela estava com bastante prejuízo, né? Mas considerando tudo, o balanço inteiro, que a Lousa tem as outras empresas, a própria operação da Lousa, né, no geral não dava prejuízo forte. Mas a tendência aqui das empresas compradas é chegar no lucro, né, já está começando a mostrar EBITDA ajustado positivo aqui em setembro de 2023. Parece que a tendência é essas empresas chegarem aqui no nível da própria Lousa. Né? Então, acho que no futuro a gente vai ver lucro aí no balanço, por enquanto não está aparecendo. Aqui, só para mostrar o quadro do grande ativo intangível, né? A Lousa pagou 1 bilhão e 900 milhões de ágio na compra das empresas, como eu já mostrei no quadro acima, lá no gráfico do ativo intangível. É um valor alto, pagou caro, mas ela está crescendo. Né? Só não pode as empresas ficarem dando prejuízo recorrentemente, aí ela vai ter que fazer teste de impairment, e aí a gente iria ver prejuízos enormes do balanço, e isso não deve ocorrer. Eu acho que as empresas vão rentabilizar sim. Ela pagou caro, mas eu acho que pagou o preço justo mesmo, pelo menos por hora. Né? Aqui a base de assinantes cresce bem, né? Mas a base pro forma a partir de 2020 mostra que estagnou a partir de 2021 até 2023. Então, ela não está crescendo realmente agora, está crescendo um pouquinho, mas está estagnada aí na base de clientes. O endividamento, como eu já mostrei, não preocupa, né? Ela tem dívida financeira praticamente zero aqui, tem bastante caixa, aí, 1 bilhão em caixa. Acredito que ela não vai comprar empresas, pelo menos por hora, em 2024, ela vai esperar o mercado começar a melhorar, né? Então, não tem problema aqui com relação à dívida. Só a dívida de compra de empresas, mas pelo que eu estou vendo aqui, ela tem tranquilidade para pagar, pelo menos o que os balanços mostram até o momento. Né? Então, aqui a demonstração de resultado em percentual sobre a receita líquida, né? Fica evidente que as despesas operacionais subiram muito aqui
depois do IPO. Provavelmente porque a empresa está se ajustando ainda pela compra das empresas, crescimento, investimento que ela fez nos ativos dela, né? E o que resulta nisso aqui? As despesas gerais administrativas sobem em percentual da receita, o que é negativo. O resultado financeiro, pontualmente, que foi bem negativo, por causa de um aspecto pontual aí de compra de empresas, eu vou mostrar adiante. Eu acho que esse resultado negativo aqui não deve se repetir com frequência, deve se repetir algumas vezes por causa dos earn-outs, eu vou te mostrar o que é adiante. E a margem EBITDA, que estava muito boa aqui em 2020, cai para 15, 14, que ainda está no nível razoável, mas resulta em margens de lucro líquido bem baixo, 3, 2, 1, né, por cento. Vamos ver se melhora isso aí. Aqui eu já mostrei esse gráfico mais acima, né? O forte aumento da receita ainda não retornou lucratividade. Como a gente vê aqui, receita líquida, lucro bruto e lucro líquido, né? Esse gráfico que eu comparei a parte operacional com receita e lucro, né? A gente vê aqui que a receita sobe acompanhando os indicadores operacionais. A receita líquida é a linha vermelha bem grossa aqui. Então, a gente vê aqui que o TPV sobe bastante, o GMV de notas fiscais sobe muito e a receita acompanhou. E o lucro bruto a gente vai ver que sobe também. Tá? Então, ela está crescendo, mas ainda com rentabilidade baixa. Né? A gente vê aqui que o lucro bruto, que é a linha azul aqui, sobe bastante, acompanhando o EBITDA, que é a linha que mais sobe, né? E enquanto os assinantes, que é a linha azul, não sobem tanto, quer dizer, ela está rentabilizando os assinantes, rentabilizando só até o EBITDA, porque o lucro não apareceu, porque ela está gastando bastante dinheiro ainda com despesas operacionais. Vamos ver se ela consegue diluir isso aí ao longo do tempo. Eu acho que vai, né? Pelo menos até o momento. Né? Aqui aquele problema pontual que teve em junho de 2023. Né? Earn-out é uma cláusula contratual que nas operações de compras de empresas, prevê um pagamento adicional condicionado a resultado futuro. Então, o earn-out que aconteceu lá em junho, e deu prejuízo aí para ela, é que a empresa que ela comprou performou bem e ela teve que pagar um adicional para o cara que vendeu. Né? Então, isso aconteceu, talvez deve acontecer mais para frente, mas a gente tem que ver que é um aspecto bom, porque se ela está pagando earn-out, é porque a empresa que ela comprou está rentabilizando mais do que o previsto e ela tem que pagar um adicional lá para o vendedor. Então, é um prejuízo pontual, mas é um prejuízo derivado de um aspecto positivo. Né? Bom, agora aqui as estimativas para o futuro, depois dessa análise, né? Considerando o valor de mercado de sexta e o EBITDA anualizado até setembro, a Louça 3 está sendo avaliada a 2,6 vezes a receita. Eu vou considerar esses múltiplos nos cenários a seguir. Né? Empresas de tecnologia costumam ser avaliadas assim, quando o mercado acredita no crescimento da empresa. Então, quando ela tende a crescer muito, a empresa é avaliada em bolsa a quase 5 vezes receita. Quando o mercado não gosta muito do crescimento da empresa, como está acontecendo agora, ela é avaliada a um múltiplo menor da receita, cerca de 2 ou 3 vezes receita. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Tá? Então, o cenário 1 aí que eu considero otimista, margem bruta aqui constante em torno de 45%, compatível com o que a empresa mostrou. Margem EBITDA deve crescer um pouco até 2026. Eu ainda acho que vai ter um prejuízo pequeno aqui no fim de 2023, mas em 2024 começa a aparecer lucro pequeno aqui de 5%, quase 6% até 2026. Nesse cenário aí, eu acho que a Louça iria ser avaliada entre 2,6 receita e 4 vezes receita. Então, ela pode chegar aqui nesses valores de 5,70, que é quase o valor atual, até 13. Eu acho que vai ficar entre 6 a 7 reais, de acordo com esse cenário aqui, em 2024, se isso acontecer mesmo.
se a coisa melhorar bastante em 2024, eu acho que pode chegar aí perto de R$ 9,00 a ação, 9 a 10 reais, quase que dobrar em relação ao preço atual. Mas eu acredito que por enquanto vai ficar aqui, entre 5 a 6 reais, de acordo com esse cenário. Um cenário mais pessimista, não tão otimista, aqui eu estaria prevendo que ia continuar crescendo receita, mas a margem EBITDA não ia crescer tanto por causa principalmente das despesas, e então a margem líquida iria ficar perto de 2 a 3% e 1% até 2026. Aí nesse cenário o múltiplo sobre a receita ia cair, né? Então a bolsa ia ser avaliada de 2 a 3 vezes receita. Então a cotação poderia ficar entre 4,40, bem abaixo do valor atual, até o máximo de 8,60, bem acima do valor atual se fosse 3 vezes receita. Nesse cenário aqui eu acho que ia ficar perto de R$ 5,00, que é um pouco abaixo do valor de sexta-feira. Então, essa é a minha estimativa aí. Então, as conclusões, a Lossa abriu o capital e subiu como um foguete logo em seguida. Eu acho que a precificação atual de 2,6 receita é um bom valor, porque vimos que ainda a lucratividade não apareceu. Parte por culpa do cenário externo, fora do controle da Lossa, Selic, economia em recuperação, pós-pandemia, né? Eu acredito que se a Lossa mostrar números melhores, principalmente crescimento, nos próximos trimestres, a ação pode subir sim e bastante, pode subir muito. Mas não é o que parece estar acontecendo agora, porque na última apresentação os diretores disseram que não vão priorizar o crescimento agora e vão priorizar corte de custos ao invés de crescimento. A Lossa 3 me interessa sim, mas não agora. O fator de risco concorrência me preocupa no momento. Eu vou esperar um pouco mais, vou esperar alguns balanços futuros para decidir se eu compro essa ação ou não. Então é isso aí, um recadinho final. Os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo aí, inscrevam-se, comentem aí e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.